S Hoje, a gente conecta você com a notícia. Fim da folia, hora de voltar à realidade. E a de 2024 no Espírito Santo, essa será de disputa política. Muitas. As eleições municipais elegerão centenas de vereadores e 78 prefeitos, que é o número das cidades capixabas. Mas tem mais. E tem eleição não só no Brasil, tem eleição em vários países e teremos um ano extremamente polarizado aqui e lá fora, principalmente nas eleições municipais. Para além das eleições municipais, aqui no Brasil tem instituições como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e também várias disputas por poder. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que está envolvida e sabe muito bem lidar com essas disputas, mas nos bastidores. Seja muito bem-vindo, Fernando Carreiro. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Couto, pelo convite, e estamos aqui para a gente poder conversar um pouco sobre um tema que eu gosto muito. O Fernando, ele é jornalista, está aqui com a gente todas as quartas-feiras na coluna lá no eshoje.com.br. Lá você confere o podcast aqui que você está ouvindo aí no agregador de sua preferência ou aí no lugar onde você escuta aí os áudios no seu dia a dia. Ele é consultor de comunicação, especializado em crises de imagem, estratégia política e também comportamento humano. Você tem uma empresa que tem 10 anos de mercado, né? Depois de tanto esse tempo, o que dá para esperar dessa eleição em 2024? Olha, cada eleição, para mim, é uma eleição diferente, porque os personagens mudam, né? Os atores mudam. Isso não quer dizer que eles representem, né? Eles são eles mesmos, mas os atores políticos mudam, então as experiências são sempre novas. Mesmo aqueles clientes que retornam, que já sejam da empresa, que a gente já conhece, já tem trabalhado em outras oportunidades, a cada 2 anos nós temos eleições. E a pauta de cada eleição ela é diferente. A pauta, as alianças. A pauta, as alianças. Então, assim, e quem dita isso não é o candidato, não é o profissional de marketing político, é o próprio eleitor. Então, as necessidades que a gente já tem nas nossas comunidades, né? Agora com as redes sociais, isso globaliza muito mais essa pauta, que antes era muito mais segmentada e hoje ela se torna uma massa mais densa. Toda eleição tem um cenário novo. Então, eu espero para este ano um cenário completamente diferente, mais extremo, mais polarizado que o de 2020, por exemplo, porque nós não podemos comparar eleições gerais com eleições municipais, porque elas são muito diferentes. Nessa questão de rede social, 4 anos atrás, quando a gente até aqui no podcast, nos trabalhos aqui no ES Hoje e no ES Ouve, a gente conversava muito sobre como que as redes sociais às vezes tinham um problema de você chegar direto ao seu eleitor, porque para você fazer uma publicação paga ou fazer de forma orgânica, na paga principalmente, você poderia atingir, por exemplo, o Brasil inteiro, mas atingir mal o município em questão. Isso hoje já está resolvido, as pessoas já conseguem compreender melhor como chegar no seu eleitor através das redes sociais, ou isso ainda é uma dificuldade para alguns candidatos? Olha, no mundo digital, acompanhar as mudanças é muito vontade e muito estudo, porque tudo muda o tempo todo e é de uma semana para outra. A gente vive, como diria Zygmunt Bauman, a gente vive tempos muito líquidos. Então as coisas escorrem mesmo entre os dedos e cada semana tem uma coisa nova e a gente tem que se adaptar. As redes sociais, elas democratizaram a informação, elas horizontalizaram a comunicação. Então hoje, a gente não tem aquela comunicação de que o candidato vai para a televisão, fala e as pessoas sentadas no sofá... morre em 5 segundos. E as pessoas sentadas no sofá... Nossa, era um programa de família, né? Nem que fosse para rir, principalmente para vereadores, né? O máximo que você podia fazer quando você não concordava era futucar sua esposa, seu marido do lado, sua irmã, e falar, pô, não concordo, esse cara não tá falando... Hoje não, hoje o eleitor que não concorda com algo, ele vai na rede social do político e vai lá e reclama e toma satisfação. Então, assim, essa horizontalização da comunicação, ela é muito importante para a democracia. Por outro lado, ela dá mais trabalho para quem trabalha com marketing político. Fernando, você falou um negócio que... Só para não perder e não ficar muito longe, né? Você falou que cada eleição é uma eleição e, às vezes, que imagino que você tenha trabalhado muitas eleições com a mesma figura política, essas pessoas também, com o tempo, também sofrem mudanças, né? Não só do físico, porque isso naturalmente muda porque a pessoa envelhece, mas de comportamento e de vivência política, amadurecimento também. Qual é o maior desafio? É pegar um estreante
cru por completo ou aquele que já está no mercado político, até já tendo mandato, enfim, para poder fazer uma campanha? Para começar, nós seres humanos somos mutantes, né? O tempo todo nós estamos em mutação. Isso é o que faz a vida ter sentido, né? Então, todos eles mudam ao longo do tempo. Há uma diferença, né? Tem bônus e tem ônus para cada uma dessas alternativas que você me deu. O candidato que é neófito, que está disputando pela primeira vez, ele não tem vícios. Então, ele às vezes é mais fácil de você trabalhar, né? Não tendo vícios e, por outro lado, ele também não tem tanta flexibilidade e jogo de cintura político. E no caso das eleições municipais, por conta da regra de idade para assumir o posto, também são candidatos estreantes que podem ser mais novos. Porque, por exemplo, presidente é 35 anos, para outros cargos é 30 anos. Para vereadores você pode entrar com 18 anos, é uma diferença bem grande. Mas às vezes tem algum candidato com 20 e poucos anos e que já tem alguma experiência política. Mas a experiência política, ele vai moldando o caráter político e profissional desses agentes. Agora, quando você se depara com um candidato mais experiente, não requer tanto preparo de media training para poder falar com a imprensa, já sabe fazer articulação política, então ele já tem um histórico e uma história na política, mas ele carrega junto com ele os seus vícios. Então, para quem trabalha principalmente com construção de imagem, reposicionamento de imagem, trabalhar para um neófito, para um candidato novo, é melhor, porque você tem como... Já construir a primeira imagem dele, que é aquela que fica. O candidato que tem mais tempo, tem mais quilometragem rodada, né? Ele oferece uma imagem já mais consolidada e que você não pode fugir muito daquilo que... Não dá para criar demais, né? Não dá para afastar daquilo que... Eu sou totalmente, inclusive, contra você criar algo, um personagem. Porque as pessoas mais cedo ou mais tarde elas vão descobrir que era um personagem. O que eu sempre procuro na minha atuação é realçar os pontos positivos, né, os pontos fortes desse agente político, de quem é candidato, da personalidade para quem eu estiver trabalhando, e tentar diminuir o impacto na sociedade dos pontos fracos, das deficiências que todos nós como seres humanos temos. Quando a gente está trabalhando para um candidato que é mais experiente, ele traz consigo os vícios e esse histórico de imagem, esse que a gente chama de passivo da imagem, que é tudo que ele fez de bom e também de ruim na vida dele. Então, a gente tem que aprender a administrar. É por isso que muitos candidatos, todos eles que tiveram algum tempo na política, eles têm rejeição. Então, fulano tem uma rejeição alta. Mas é claro, é porque ele tem história política. Então, ele já desagradou algumas pessoas com algumas atitudes e com algumas ações dentro da gestão ou no mandato dele parlamentar. Então, é natural que os candidatos tenham rejeição. Falou de imagem, foi Fernando responsável por mudar ou tentar mostrar uma imagem diferente de Manato, que foi candidato a governo do estado em 2022, foi para o segundo turno e, assim, mais de 10 eleições anteriores não tinha segundo turno, mas ele veio com uma imagem, mas Manato ele não tinha aquela imagem de flores, porque a primeira imagem dele com o Fernando como consultor foi justamente entregar flores, ou seja, Manatinho, paz e amor, né? Na verdade, nós não mudamos a imagem. Manato, para quem conhece na intimidade, quem já teve até mesmo tempo para bater um papo com ele, mesmo que rápido, percebe que ele é uma figura muito afável, né? Ele é um cara que conta piada, é um cara que gosta de rir, é um cara que cozinha. Então, mas não era a imagem que as pessoas tinham dele. A imagem que o eleitor tinha dele é de um cara bronco, né? Grosseiro. Um cara grosseiro. Então, eu procurei mostrar exatamente o lado dele que as pessoas não conheciam. Sobre a questão das flores, do vídeo, era exatamente usar uma metáfora para poder mostrar que, por ser de direita, você não precisa sair dando porrada, que é a imagem que, naquela época, que a direita tem. A direita tinha, né? Ainda hoje tem. Então, se é possível distribuir flores para as pessoas, inclusive para os seus adversários. E nós levamos a campanha inteira, o primeiro turno, do qual a empresa participou. Nós fizemos uma campanha pautada em propostas, sem ataques, com oposição programática. Evidentemente, ele era um candidato de oposição, então ele fez algumas cobranças e discordou do candidato ao governo, que era candidato à reeleição, o governador Renato Casagrande, mas dentro de todas as métricas republicanas. O Manato, como o Casagrande, você até falou que da disputa entre os dois, são pessoas que trabalharam na política, estiveram na política há muito tempo. Ao fazer política, como você comentou, você acaba desagradando pessoas, inclusive para que você consiga levar o Estado adiante. Porque é preciso construir uma ferrovia, você vai ter que desapropriar uma região, de repente você vai ter algumas questões ambientais que você vai ter que resolver. Então, nessa questão, você vai desagradar um monte de gente para desenvolver o Estado
e ao desenvolver o Estado, você agrada a outras tantas. Como é que a polarização ela entra e impacta o trabalho, sabendo que tem essa polarização da questão de quem está no poder e que leva esse índice de rejeição, mas quando você pega embates com pessoas que já trabalharam ali dentro e que talvez seja mais difícil convencer as pessoas em votar na pessoa de que você já não gostou do trabalho, ao invés de alguém que está novo, nunca entrou na política efetivamente. Para isso existe o reposicionamento de imagem, né? Nós começamos essa entrevista aqui falando sobre as mudanças que nós, como seres humanos, passamos todo o tempo. Então, um candidato que fez algo desagradável, tomou uma atitude de forma inexperiente dentro do seu mandato, 20 anos atrás, por exemplo, não quer dizer que ele pense da mesma maneira, né? As pessoas, elas têm uma forma de... elas mudam a forma de pensar, né? Ruim a gente não ter... tem um ditado que diz assim, mudei de opinião sim. Ruim seria se eu não tivesse opinião para mudar. E vale reconhecer o erro? Vale, lógico que vale reconhecer o erro. Isso significa que você amadureceu, cresceu. Se você não muda de opinião, você está parado no tempo. Eu acredito muito, por exemplo, que eu vou dizer de repente pode ser um pouco polêmico, mas o próprio PT deveria ter feito um meia-culpa por causa de todos os problemas. Isso não quer dizer que o PT, por exemplo, seja um partido todo corrupto. Como em qualquer organização do mundo, existem pessoas de boa fé e pessoas que não agem com boa fé. Então, assim como Jair Bolsonaro e os próprios, o próprio bolsonarismo deveriam ter feito meia-culpa no caso das joias das Arábias. Então, assim, eu acredito que as pessoas precisem reconhecer, mas aí vai de cada um, né? Cada pessoa, às vezes, avalia os riscos para a própria imagem. E reconhecer os erros é uma atitude muito nobre, principalmente quando se trata de figuras políticas, que são figuras que são representantes e que mostra o lado humano das figuras, né? Porque as figuras políticas muitas vezes são endeusadas, né? Como se elas fossem inatingíveis, inacessíveis. E, na verdade, elas são seres humanos que são falíveis, que erram e que elas deveriam mostrar sempre que procuram se reciclar, ser alguém melhor, se aprimorar, ajustar os erros e para poder seguir em frente. A gente falou de polarização, em 2022 você estava na extrema-direita, em 2024 vai trabalhar com a esquerda. Não é a extrema, mas é a esquerda. Que Fernando, como eu falei, foi marqueteiro na campanha de Manato, e em 2024 será em Vitória, marqueteiro da campanha de Oncose. É um grande desafio falar com a população ao contrário, né? Com um eleitor que pensa totalmente ao contrário do que você trabalhou há 2 anos? Não é difícil, né, para o profissional. É sempre desafiador, né? São públicos diferentes, a linguagem ela é diferente, as pautas são completamente diferentes. Mas como eu já trabalhei para a direita, então eu sei como a direita pensa. Então já trabalhei bastante, não só na campanha de Manato, como outras campanhas de direita que eu fiz, assim como eu já fiz campanha de esquerda, não tinha feito ainda a campanha do PT. Na campanha de João, o João também é uma figura muito diferente de Manato, o perfil, né, a personalidade, evidentemente. João tem experiência de gestão, né, ele já foi prefeito, inclusive, de Vitória por 2 vezes, foi deputado federal por 2 vezes, foi deputado estadual por 2 vezes. Então, foi presidente da Federação Nacional de Prefeitos. Então, é um prefeito certamente muito experiente e que sempre teve uma cabeça muito moderna. No tempo em que foi prefeito a primeira vez, ele já pensava projetos muito modernos que hoje são comuns, né, no Brasil, em Vitória, no Brasil inteiro, mas que há 20 anos, a primeira vez que ele assumiu foi em 2004, 20 anos atrás. E vai ser desafiador trabalhar para uma figura que já foi prefeito, que como todo prefeito desperta amor, né, paixões e pessoas não tão apaixonadas assim. Eu vejo que é um trabalho que complementa o outro. Você conhecer um espectro da política e na eleição seguinte trabalhar para o outro lado, para o polar dessa disputa, ajuda muito. Sai de uma eleição, sequencialmente entra numa outra, carregando um pouco do pensamento, está fresco na memória de uma eleição anterior, de como pensa um outro público. Então, eu acho que se torna um pouco mais fácil. Facilita também pelo fato do João Costa já ter sido prefeito há algum tempo, então é possível de que, como você comentou, coisas que eram muito modernas e que talvez recebessem críticas, ao se tornarem comuns e a população perceber o benefício que aquela atitude teve, é mais fácil retomar o contato com esse público, colhendo um benefício que às vezes leva tempo e é distante do período de permanência no poder daquele candidato ou prefeito, seja o que for. O eleitor de Vitória é um eleitor, todo eleitor de capital é um eleitor exigente, né? Geralmente as capitais são cidades mais desenvolvidas. Para poder conversar com esse público, é importante que você tenha um candidato muito preparado, que conheça a cidade, que converse com a cidade. Eu acredito muito que na disputa desse ano, embora ela tenda a ser bem polarizada, o eleitor precisa enxergar para além da polarização.
Ele precisa enxergar o que o prefeito, o candidato que ele pensa escolher, tem feito, ou já fez, ou que vai procurar fazer pela cidade nos próximos anos, né? É entender as necessidades mais urgentes, entender quem é que tem o perfil para poder conduzir essa cidade para o futuro. Daí o desafio da propaganda, nesse caso, né? Porque o eleitor fazer esse exercício é complicado. Você querer que ele faça. O ideal é que faça, porque a gente precisa amadurecer na política e isso faz toda a diferença. A gente consegue peneirar melhor as nossas escolhas. Agora, daí, conseguir que esse desafio seja alcançado é que está o X da questão, né? O papel da propaganda, ele é um papel que, teoricamente, ele é muito importante e bonito. É você fazer com que as pessoas entendam, né, traduzir para as pessoas o seu candidato, a proposta, a plataforma. Acontece que existe propaganda enganosa também. Então, esse que é o grande perigo da propaganda, né? A propaganda que ela é feita para convencer para o mal, convencer as pessoas de algo que é irreal e que hoje recebe o nome de fake news, de desinformação. Eu acho que o grande desafio realmente desses novos tempos é a gente conseguir entender o que é verdade e o que não é verdade. Nós vivemos um tempo de pós-verdade, em que pessoas acreditam que a Terra é plana, que vacina mata, faz as pessoas se tornarem jacarés. Nesse tempo que a gente precisa ser cada vez mais racional na hora de escolher nosso candidato e menos emocional. Acontece que no Brasil e em parte do mundo hoje essa escolha ela se dá completamente no campo afetivo, não é nem emocional, né? Porque o campo emocional ele traz assim, você está apaixonado por um candidato, você vai votar, você não gosta de outro, não vai, desperta. Uma campanha eleitoral ela tem que despertar sentimentos no eleitor. Então, paixão, ódio, esperança, sabe assim, medo. É isso que uma campanha eleitoral precisa despertar. Então, a pessoa quando sente medo de um candidato, ela não vota nele, ela rejeita. Quando ela é apaixonada por outro candidato, ela escolhe esse candidato. Mas no tempo em que nós vivemos de polarização afetiva, inclusive está no livro do Thomas Trauma e Felipe Nunes, nós vivemos um tempo que eles deram um nome de calcificação. Polarização afetiva se calcificou. Então, hoje a gente não escolhe apenas por questões emocionais, de paixão, não. Para você gostar de um candidato, você é obrigado a detestar o outro, a brigar com aquela militância, a falar mal do outro. Então já não basta mais você gostar de um candidato e escolhê-lo. Você precisa combater. É como se o outro fosse um inimigo figadal que você precisa combater, você precisa exterminar. E você vê que isso não depende somente da educação, né? As pessoas podem ser extremamente letradas, podem ter passado pelo banco da faculdade, podem ter pós-graduação, podem ser viajadas, mas essa questão, ela realmente é de pessoa, essa paixão, essa, como você falou, polarização afetiva, ela realmente, ele foi cirúrgico nessa palavra aí, nessa expressão, calcificou, porque eu fico impressionada, independente do público, independente da roda, independente do local, da classe social, a gente escuta cada coisa que você fala, gente, mas essa pessoa tão inteligente, tão... Porque quando a gente trata com uma pessoa ignorante, com pouco estudo, não é ignorância de grosseria, não. É ignorância de pouco estudo, de pouco conhecimento. Você consegue compreender algumas coisas, né? Mas assim, quando a pessoa tem total esclarecimento e tem esse tipo de comportamento, é surreal. Falando em passado, maturidade e chegando novas eleições e avançando enquanto carreira, você lançou o A Vírgula. O que é A Vírgula? Explica pra gente o que é esse novo lançamento aí que vem com uma bagagem de uma empresa de 10 anos aí de mercado. A Vírgula é um portal de análises políticas, faz jornalismo analítico. Canal que não é um portal, porque ele tem um site, tem uma TV, não tem um compromisso com o factual, de dar notícia em primeira mão, ele tem um compromisso de analisar os fatos com profundidade. Então, a Vírgula era um boletim que eu emitia para clientes, né? Não tinha esse nome, era um relatório reservado, somente para clientes. Há 2 anos eu criei um boletim aberto para pessoas dentro da lista de transmissão, então chegava até todas as lideranças políticas do Espírito Santo, todas elas, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores, governador, ex-governador, líderes partidários, advogados, médicos, jornalistas, formadores de opinião de forma geral. E o conteúdo começou a ficar tão atrativo que eu resolvi abrir isso para todo cidadão que quisesse ler, né, essas análises para ajudar a formar opinião. A Vírgula é o meu novo bebê, eu acho que vem de como você disse, de um processo de credibilidade que a empresa na área de comunicação já conquistou, né? Hoje nós somos um grupo de comunicação, nós temos uma empresa de consultoria de marketing político,
temos a divisão dessa empresa em Portugal, temos uma agência de propaganda e o site A Vírgula. Em breve nós estamos colocando também um instituto de pesquisa com o nome Data Vírgula, para poder fazer pesquisa para o próprio site, para os leitores, para que eles tenham acesso à informação privilegiada também. Fernando, explica por que a vírgula. A vírgula é porque é o ícone da empresa, né? E eu acredito muito, não só eu, a língua portuguesa acredita que a vírgula no lugar certo faz diferença. Esse é o nosso objetivo, fazer diferença na hora de contar histórias, ajudar as pessoas a contarem histórias e construírem seus projetos. A vírgula, ela é pioneira, né? Porque não é só análise política. Tem um time de analistas, né? De pessoas com bagagem no mercado nacional e internacional para tratar de economia, tecnologia, né? Nós procuramos, assim, é um portal voltado somente para a política, mas a gente procura abordar e tratar ali todas as nuances da política. Então nós temos articulistas e profissionais que escrevem em todos os ambientes da política. Psicologia política, antropologia política, sociologia política, ciência de dados, marketing político, comunicação política. Temos um correspondente na Argentina, porque a eleição argentina e a eleição do Milei na Argentina no fim do ano passado, ela está se revelando uma tendência, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com Trump, né? A extrema-direita, depois no Brasil com o Bolsonaro e agora na Argentina. Então, nós temos um correspondente na Argentina, que é o Eduardo Rivas, que é cientista político e vai escrever uma coluna semanal para a gente. Escreve, né, aos sábados, uma coluna semanal, tratando desse tema com esse olhar da Argentina. Cada dia, alguns articulistas, eles escrevem a cada 15 dias, outros escrevem semanalmente, mas tem dia da semana que tem mais de um articulista. E como é que foi juntar esses articulistas? Eu sei que você tem passeio por todas essas áreas, né? Tudo voltado para a política, querendo ou não, para o marketing, em alguns momentos pode ter precisado contratar um ou outro. Um para pesquisa, o outro pela direito. Enfim, como é que você juntou, viu? Esse aqui agrega, esse aqui agrega, chegar a esses 13. São 12 mais Fernando, né? Mais Fernando, São pessoas que colaboravam com a vírgula fazendo análise já. Então essas pessoas colaboravam. A vírgula, eu comecei lá atrás escrevendo sozinho, porque era um relatório reservado. Mas quando a gente montou o boletim, eu comecei a agregar pessoas que escreviam. Né, elas não assinavam, porque nem as análises da vírgula hoje são assinadas, porque não são artigos opinativos, são análises. Então a gente oferece ferramentas para que o leitor forme a própria opinião. A carga opinativa fica a cargo dos artigos, do leitor e dos artigos que são assinados. Aí você pode botar a sua opinião. Então a gente não tem que emitir opinião, nós temos que fazer análises do cenário, análises equilibradas para que as pessoas tenham condições de formar a própria opinião. É um convite à reflexão também, né? E aí essas pessoas que faziam parte, que sempre colaboravam, eu fui convidando essas pessoas com forma de agradecimento, serem pessoas que ajudam a pensar. Nós fizemos até uma campanha de lançamento, chamava Quem Pensa com a Vírgula, porque é para exatamente num mundo em que hoje a gente se depara com tanta efemeridade, as pessoas só rolando o dedo no feed, no celular, assistindo coisas que são o humor que nos ajuda a escapar dos problemas do dia a dia, mas nós vivemos uma sociedade muito rasa. Induzir as pessoas, provocar a reflexão, o pensamento, eu acho que é a tarefa da gente que trabalha com comunicação. E Fê, como é que o pessoal entra para poder acessar a vírgula, né? É fácil, www.avirgula.com, em qualquer dispositivo móvel ou pelo computador, desktop. Para quem quiser também pode baixar o aplicativo. É só digitar lá no seu celular, na plataforma, tanto no iOS quanto no Google Play, a vírgula. E você vai achar lá, tem um íconezinho vermelhinho, que é a cor nossa, a cor da empresa. E é só baixar, é gratuito para todo mundo. E pelas redes sociais? avírgula.av no Instagram. Quarta-feira tem a sua coluna aqui também no shoje.com.br também. Toda quarta-feira há 14 anos. É isso aí. A gente vai caminhando para o final. Tem alguma coisa que você acha importante a gente ressaltar? Falamos tudo? Me conta. O alerta para 2024 é ficar atento a tudo que chegar pelo celular para os eleitores. Não deixe ser enganado por notícias falsas, mentirosas, porque isso, se você escolhe conscientemente um candidato que acredita ser realmente o melhor para a sua cidade, então você está fazendo a escolha que está no seu coração. Agora, se você se deixa induzir e levar por notícias mentirosas, você pode estar fazendo um grande mal para a sua cidade, para a sua família. Então, preste muita atenção nas informações que chegam. Este ano, eu acho que é um ano que promete, infelizmente, muita desinformação, muita fake news, muita boataria. Então, procure confirmar nos canais oficiais. A S Hoje é um deles, né? A Vírgula é um jornal mais analítico, mas o S Hoje é um desses canais. Confirmar nos canais oficiais, na imprensa oficial, as informações que chegam até você, para que você possa escolher conscientemente o seu candidato, seja ele quem for.
É isso, e você, claro, além de acessar a vírgula e o ES Ouve, deixa seu comentário, aproveita já que você está acessando, ouvindo o nosso programa, vai lá em eshoje.com.br, tem a nossa abinha lá de podcast, deixa seu comentário e suas perspectivas para essa eleição de 2024, o que você espera aí dos candidatos. O episódio de hoje teve a edição de Eduardo Couto, o texto e a produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigada, Fernando. Obrigado, até a próxima. Você é fã de casos criminais? Eu te convido para relembrar os casos criminais que aconteceram no mundo. Ative o alarme do celular para não perder nada enquanto faz as suas coisas do dia a dia. Toda quinta-feira, o desdobramento será dado. Aproveito para te perguntar, você lembra de algum caso que deixou o mundo assustado? Conta pra gente e quem sabe não será o próximo. Siga-nos no TikTok, @ESHoje e não perca, você lembra desse caso? Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.